Lipedema incomoda e a gente continua falando sobre este assunto aqui no estúdio com a doutora Maria Clara Sanjuan, angiologista. Tudo bom? Tudo bem, um prazer estar aqui. Doutora Maria Clara, me fala o seguinte, a gente estava vendo a reportagem, eu comentei, não é uma questão de estética também, vamos combinar que tem que ter um jeito, né? Sim. Mas não é só estética não, né? De jeito nenhum, Casimiro. As mulheres que sofrem dessa doença, elas têm muita repercussão clínica de saúde, de bem-estar, né? Uma doença que dói, que incomoda, que traz bastante repercussão, não só física, estética, quanto também orgânica e psicológica, né? Nós vimos vários tipos aí, alguns maiores, né? Digamos assim. Qual é a diferença, por exemplo, da mulher que tem um quadril largo, que é comum, a mulher brasileira tem um quadril largo, geralmente, da mulher que tem lipedema? Dá para diferenciar ou não existe isso? Muitas vezes, as mulheres que sofrem de quadril largo, né, que aos olhos dos outros, às vezes, é o padrão da mulher brasileira e tudo, muitas vezes essa mulher é uma portadora de lipedema. E muitas vezes ela se incomodava com aquela condição, com aquela situação, e hoje a gente já entende que isso é uma doença. O lipedema nada mais é do que um depósito anormal de gordura, principalmente nas pernas, nos membros inferiores, né, envolvendo desde quadril até tornozelo. Pode acometer também braços, mas em menor quantidade. Mas basicamente é esse depósito anormal de gordura nas pernas. E aí nunca é só o depósito de gordura, geralmente é uma gordura dolorosa, que incomoda, que dói ao toque, que é aquela mulher que tem uma sensação de perna pesada, com desconforto. E aí é uma gama de manifestações clínicas que podem acometer essa mulher. Bom, aqui a consulta é de graça no Bom Dia Bahia, então o povo quer se consultar com a doutora Maria Clara. Vamos à primeira pergunta feita nas ruas aí de Salvador. Quais os sintomas que as pessoas precisam ficar atentas? Os principais sintomas de lipedema são justamente, além do visual, né, que é um diagnóstico, inclusive, que de forma interessante a gente fecha geralmente com avaliação clínica e exame físico. A gente entende que não necessariamente é preciso de um exame para fechar um diagnóstico. Então, além da avaliação clínica, né, a deposição de gordura normal na perna, são mulheres que relatam dor, desconforto nos membros, hematomas frequentes. Geralmente, a gente tem a região do pé poupada. Condições associadas como varizes, né? Aproximadamente 50% das mulheres portadoras de lipedema têm varizes. Então, é essa reunião aí de sinais e sintomas. Eu vou voltar à questão da mulher de quadril largo, que a senhora falou que às vezes a mulher tem lipedema e não sabe. Acho que é quadril largo só. A dor seria o sintoma? A dor existe, é um sintoma. E a desproporção. Uma característica muito interessante, Casimiro, é a desproporção. É aquela mulher que fala que tem uma cintura fina e um quadril muito largo ou pernas muito largas. Aquela mulher que traz pra gente que fala, nossa, doutora, eu faço tudo para emagrecer. Geralmente eu consigo emagrecer no quadril para cima, só que do quadril para baixo não muda, eu não consigo emagrecer. Não tem jeito. Muito difícil, é uma gordura muito resistente, diferentemente da obesidade, né, em que a pessoa primeiro tem uma deposição ali global da gordura, então a pessoa que está com obesidade, ela tem depósito de gordura tanto nas pernas, mas também no abdômen, nos braços, no rosto. A mulher com lipedema, às vezes é uma dissociação corporal. Sim. Daqui para cima, né, do tronco para cima é magrinha e do tronco para baixo é aquela mulher com medidas maiores. E essas medidas são muito resistentes aos tratamentos mais convencionais, a uma dieta mais básica, exercício físico, não resolve com tanta facilidade. Mais pergunta para a doutora Maria Clara Sanjuan aqui no estúdio do Bom Dia Bahia. Doutor, gostaria de saber qual a causa do lipedema. Tem causa? Então, ou já nasce assim? Está sendo muito estudado, mas o que a gente já sabe é que é uma doença hereditária, uma doença genética, né? Ainda tem muita coisa a ser descoberta, afinal é uma doença que está ganhando mais ênfase agora, apesar de ter sido descrita lá em 1940, então não é uma doença nova, mas é uma doença que entrou mais em evidência mais recentemente por conta de mais estudos. O que a gente sabe é que é uma doença genética e de caráter hereditário. Então, geralmente, o que eu ouço das minhas pacientes e o que a gente vê na literatura médica é que, doutora, minha mãe tem um corpo exatamente igual, minhas tias também sofrem disso. E antes a pessoa não sabia que era uma doença. E como evitar ficar assim? Tem como evitar, então, por exemplo? Geralmente, quando a pessoa já nasce com aquela genética, a gente sabe que muito provavelmente ela tem fortes tendências a desenvolver. Mas a gente tem que controlar para que isso não evolua, né? Isso estacione ali. Então, manter-se dentro do peso, evitar o uso de hormônios. Os hormônios femininos são gatilhos muito importantes para o desenvolvimento de lipedema, principalmente o estrógeno. Então, é uma mulher que, se possível, evitar o uso indiscriminado de hormônios. Não é que ela não possa usar hormônio, mas a gente tem que fazer isso de forma muito cautelosa e com profissionais habilitados que entendam sobre a doença. Outra pergunta nas ruas, vamos ver. Qual a diferença disso para a obesidade? Essa é uma pergunta
sensacional, né? O que a gente havia discutido. A obesidade é um depósito de gordura global no corpo, né? Então, não só as pernas são acometidas, mas tronco, braços, membros. E é uma gordura mais facilmente retirada, né? Ou seja, a gente responde melhor com dieta, exercício físico, né? Restrição calórica, diferentemente do lipedema. O lipedema é um depósito de gordura, principalmente nos membros Tem que ser uma inferiores. lipoaspiração, é isso? Não necessariamente. A lipoaspiração é sim um tratamento, mas é um tratamento lá mais avançado. A gente precisa fazer medidas mais específicas, entender mais sobre a alimentação, algumas reposições se necessário, enfim. Mas tem graus diferentes. Eu queria pedir, Renata, por favor, o Wilton Ebert, quem está comandando a edição, para colocar novamente aquelas 4 mulheres, porque tem uma 4ª mulher do lado direito. Isso. Aquele caso ali é muito grave, não é? Isso, você vê Como que é uma se doença, trata inclusive, dali? que deforma, né? É uma doença que ela progride. Esses são os estágios do lipedema. Desde o estágio 1, que parece a muitos olhos aí achar que essa mulher, não tem nada. Geralmente essa mulher já tem sintomas, já tem fortes pesos nas pernas, hematomas frequentes também é uma característica do lipedema. E geralmente é aquela mulher que tem uma queixa de um tornozelo mais grosso, né? Um tornozelo que não acompanha tanto aquela definição óssea. E aí isso vai progredindo. Então a gente vai começando a ter nodulações, que muitas vezes se assemelham a celulites. É aquela mulher que queixa que a perna tem muita celulite, a despeito de às vezes estar magra. Então, isso vai evoluindo até o estágio 4, que realmente já é um estágio com deformidades mesmo. Ali é operação E aí a gente plástica precisa também, né? muitas vezes contar com a cirurgia plástica associada para fazer a lipoaspiração e muitas vezes até a retirada de pele. 10% das mulheres, homem não tem. Homem é raríssimo, justamente por esse gatilho hormonal. Então, a gente fala que é basicamente uma doença exclusiva de mulheres. Tá bom, pelo menos a gente está ganhando. Obrigado pela entrevista, doutora Maria Clara. Bastante coisa sobre isso. Muito obrigado, viu? Obrigado, e você aí, fique ligada, né, é verdade? Porque às vezes o sintoma, como a senhora falou, seria uma dor, né, um desconforto, e é bom procurar um especialista. Com né? certeza. Para evitar que progrida. Tá bom. Obrigado pela entrevista. Ótimo dia, tá bom? Pra você também.